Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer, na pessoa do ministro Sérgio Kukina, o convite que me foi formulado pelo Conselho da Justiça Federal e pelo ministro Paulo Sanseverino para participar deste evento. Espero corresponder à altura. O tema que me cabe é o resseguro e o princípio Following the Fortunes, o princípio do compartilhamento de responsabilidades entre segurador e ressegurador. O tratamento desse tema, ele necessariamente pressupõe que nós possamos diferenciar o contrato de resseguro do contrato de seguro. É dessa independência entre esses dois contratos que decorre o princípio Following the Fortunes, e a partir do qual nós podemos compreender todo o seu alcance. Já se falou aqui, neste evento, bastante na mutualidade que dá base para a operação de seguro. Desde que a mutualidade passou a ser tratada de conformidade com a lei dos grandes números, com a estatística equatuária, dando-nos, assim, o chamado seguro moderno, o resseguro deixou de ter as suas características iniciais, que o assemelhavam muito ao contrato de seguro, sendo até mesmo considerado no Código Comercial de 1850 como uma espécie de segundo seguro ou seguro subsidiário. A respeito desse dispositivo perdido lá no meio do capítulo sobre o seguro marítimo no Código Comercial, dizia o professor Carvalho Mendonça que o Visconde de Cairu, um dos autores do Código Comercial, José da Silva Lisboa, teria sido muito influenciado pelo Guidon de la Mer, que foi uma das primeiras ordenações que tratou do seguro e também do resseguro no mundo marítimo, ainda nos albores da Idade Moderna. Hoje em dia, entretanto, nós não podemos deixar de compreender o resseguro, como eu dizia, tendo em conta, antes de tudo, as bases técnicas sobre as quais se desenvolve a atividade securitária. Evidentemente, eu não vou aqui me delongar sobre essas questões técnicas atuariais. Eu quero apenas lembrar aqui, que para que uma seguradora possa pressupor que administra uma carteira de riscos homogênea e compensada, ela deve ser capaz de atender uma série de condições. Se nós tomarmos um exemplo de uma previsão, digamos, com base estatística, que numa determinada cidade, numa determinada região geográfica, 3 de cada 1000 prédios sofrerão um incêndio, nós precisamos ter em vista que a seguradora ela tem que reunir, para que essa previsão possa, eventualmente, ser satisfeita, ela tem que reunir condições como as seguintes: a congregação de uma grande população, de um grande número de segurados, o mais extenso possível. O negócio tem que ter um prazo suficientemente longo, por exemplo, de 1 ano. É necessário ter em conta a reunião de valores em riscos homogêneos, por exemplo, entre 50 e 100 mil reais, digamos. É necessário ainda, enfim, a identificação de um risco específico, como seria o risco de incêndio do mobiliário residencial, ou o risco de roubo desse mobiliário. É necessário ainda que haja uma dispersão física desse risco. Essas condições elas ainda devem coincidir com a experiência estatística histórica. Nós podemos dizer que, se essas condições forem atendidas por um segurador, ele pode presumir que atendeu às bases probabilísticas do sistema e poderá gerir adequadamente a mutualidade. Acontece, entretanto, que mesmo que um segurador pudesse utilizar-se da mais poderosa matemática, ele jamais estaria em condições de cumprir todas essas condições. Porque, além de tudo, sobre elas
exerce influência ainda os chamados desvios atuariais ou desequilíbrios estatísticos, que alteram a previsão acerca da frequência ou da intensidade dos sinistros. A doutrina alemã, nomeadamente um autor chamado Christoph Pfeiffer, ele sintetizou esses fatores de desequilíbrios, esses desvios, falando em 4 riscos, ou melhor, fatores de riscos. Ele diz que, do ponto de vista do ressegurador, o segurador correria 4 riscos. O risco que ele chama de erro, por exemplo, do segurador se equivocar na interpretação das estatísticas. Um risco que ele denomina de flutuação aleatória, que significa mais ou menos o seguinte: a possibilidade de, num ano, acontecerem os sinistros que estão projetados para acontecerem nos próximos 10 anos, sem, portanto, que o segurador tenha ainda reunido o fundo de prêmio suficiente para encarar esses sinistros. Outro risco que ele sintetiza é o risco de mudança, que pode afetar todos os cálculos que se baseiam na gestão da mutualidade. Por exemplo, alteração na própria jurisprudência, na interpretação de determinadas cláusulas padrões de contratos de seguro. E, por fim, ele alude ao que ele denomina de risco de catástrofe. Catástrofe, bem entendido, é não necessariamente um evento de grande magnitude natural, mas todo aquele evento que dispara a um só tempo diversas apólices é denominado tecnicamente um evento catastrófico. Queda de uma aeronave, por exemplo, pode disparar, além de as apólices de seguro de casco da aeronave, de responsabilidade civil da companhia aeronáutica, seguro de vida e acidentes pessoais da tripulação e dos passageiros, seguro dos imóveis residenciais, automóveis e pedestres que tenham sido atingidos pelos destroços da aeronave. Então, um só evento, né, pode disparar diversas apólices, né, pode exigir diversos pagamentos de sinistros. Agora, apenas para caricaturizar, vamos imaginar que, um exemplo como esse que eu dei da queda de uma aeronave, todas essas apólices, todos esses seguros tenham sido emitidos por uma só seguradora. Um só evento fez com que diversas apólices por ela emitidas viessem a ser sinistradas, o que significa, tecnicamente, catástrofe em termos securitários. O fato deles sintetizarem 4 riscos não quer dizer necessariamente que o resseguro cobre esses 4 riscos e que você pode contratar coberturas separadas para o risco de erro, risco de mudança, risco de flutuação aleatória ou risco de catástrofe. Isso é apenas um meio, né, em que o ressegurador analisa a companhia de seguros a fim de que as partes de um contrato de resseguro, ressegurador e seguradora, possam estabelecer um programa de resseguro adequado para a proteção da companhia de seguros contra os efeitos desse tipo de situação. Essa sujeição da seguradora a esses, digamos assim, entre aspas, riscos a que se refere esse autor, é que impõe a ela que se contrate o resseguro. Não é? Ainda dentro da gestão de uma companhia de seguros, a necessidade de que ela contrate, ela se valha de uma proteção ressecuritária, é determinada em termos de limites. Com base no balanço que é extraído semestralmente pelas companhias de seguros, se estabelece o chamado limite operacional, que fixa a capacidade de assunção de responsabilidades por uma companhia de seguros dentro de determinado ramo, riscos diversos, incêndio, vida e acidentes pessoais e assim por diante. Então, sempre, com base na determinação desse limite operacional, é que se extrai o chamado limite técnico, até onde vai, que mede até a capacidade da seguradora assumir riscos isolados. Então, se uma proposta de seguro é endereçada a uma seguradora, a importância assegurada está dentro do seu limite técnico, pode-se dizer que ela tem aptidão a garantir esse negócio sem recurso à distribuição de risco, seja
através do cosseguro, seja verticalmente através do resseguro. Atender a esse regime, ou seja, ela sempre contratar resseguro quando um determinado negócio de resseguro, ou se precatar através da contratação de um programa de resseguro para que possa assumir responsabilidades que ultrapassem o seu limite técnico, considerando as operações isoladas, ou o seu limite operacional, considerando todo um ramo de operações de seguro, é necessário para que a seguradora possa evitar a sua ruína. Né? Ruína também em termos técnicos, ou seja, que ela adentre os terrenos da insolvência. Resseguro, portanto, é um instrumento que permite às seguradoras manterem carteiras homogêneas e compensadas, e assim preservarem a sua solvência. Para isso é que serve o resseguro. Ele tem por objeto garantir o interesse da seguradora de manter-se solvente e operando dentro das condições técnicas. Trata-se de um negócio, portanto, que é do interesse apenas do segurador. Nenhuma outra sociedade empresária compartilha interesses como esse. Trata-se também de um interesse completamente distinto do interesse garantido por meio dos contratos de seguro celebrados pelo segurador que se ressegura. Vale, de qualquer modo, ressaltar que essa exigência técnica é também uma exigência legal. E a exigência legal tem por objetivo justamente que as seguradoras operem dentro de condições saudáveis, sobretudo pelo fato de a operação de seguro ter como esteio a mutualidade, ou seja, pelo fato de a operação de seguros refletir, como disse no primeiro fórum José Solero Filho, professor Camão de Passos, refletir interesses transindividuais, devendo-se considerar ainda a importância da atividade seguradora para o desenvolvimento econômico e social. A obrigatoriedade legal está fixada no artigo 77 do Decreto-Lei 73, de 1966, e no artigo 9º da Lei Complementar 126, de 2007. É interessante, o que eu quero ressaltar é simplesmente o seguinte: o artigo 79 do Decreto-Lei 73, em consonância com as exigências técnicas mencionadas, estabelece que as seguradoras não podem assumir responsabilidades que ultrapassem o seu limite técnico, fixado por normas que tenham em conta, antes de tudo, a situação econômico-financeira das sociedades seguradoras e as condições técnicas das respectivas carteiras. Essa disposição legal, ela é feliz, ela sintetiza precisamente a causa, ou a função, no sentido de função econômico-social, do contrato de resseguro, diante da qual se estruturam e se articulam as obrigações das partes contratantes, segurador e ressegurador do contrato de resseguro. O resseguro promove a garantia de um interesse que é específico e próprio da empresa de seguros, ou, como se diz figurativamente, promove a cessão desse risco, que é um risco próprio do segurador, de ruína, de insolvência, de trabalhar com uma carteira não compensada e não homogênea, para o ressegurador, nos limites do contrato, evidentemente, ou dos contratos de resseguro por ele celebrados. É importante salientar que o segurador corre um risco que é inteiramente diverso, que não se confunde com o risco ou com os riscos que correm os segurados do segurador, que se ressegura. Resumidamente, a seguradora tem interesse em garantir-se contra o risco de sua ruína. Os segurados têm interesse em garantir interesses sobre os quais pesam riscos como incêndio, roubo, responsabilidade civil, acidentes pessoais e assim por diante. O ressegurador, portanto, não cobre o mesmo risco que o segurador. O ressegurador não cobre a mesma área de risco que cobre o segurador. Ou ainda, o ressegurador cobre um interesse e um risco distintos dos interesses e riscos que cobre o segurador que se ressegura. Podendo aprofundar um pouco essa discussão, mais no plano da análise jurídica, a gente pode dizer que o ressegurador cobre o risco de exposição do segurador a responder para além da sua capacidade técnica, ou seja, isso no limite significa dizer que o resseguro se volta a proteger o patrimônio do segurador, protegendo-se a suficiência desse patrimônio reunido na forma de prêmios de seguro, com base no qual ele opera.
De um lado do interesse ressegurável tem-se a seguradora e, de outro lado, esse patrimônio. Por isso é que a doutrina, particularmente a doutrina de língua hispânica, diz que o resseguro cobre um risco de indébito patrimonial do ressegurador. Pode-se, todavia, ser mais preciso, como faz, pelo menos mais preciso no meu entender, como faz a doutrina italiana, que diz mais exatamente o seguinte, que o resseguro garante à seguradora, antes de tudo, uma posição patrimonial. A gente pode tomar um exemplo para entender melhor isso. Vamos imaginar que um segurador tem um limite técnico de 5 milhões no tocante às operações de seguro-incêndio. O que significa que ele pode aceitar, sem necessidade de manter um programa de resseguro, qualquer proposta de seguro-incêndio cuja importância segurada seja de até 5 milhões. Para que possa aceitar propostas de seguro com importâncias seguradas superiores, ele precisa manter um programa de resseguro sob pena de não ter condições de gerir uma carteira homogênea e compensada e, eventualmente, adentrar o terreno da insolvência. Mas vamos imaginar que, por uma decisão interna, pelo fato de ter traçado um determinado planejamento empresarial, para alocar sua atuação num outro segmento, num outro segmento do mercado de seguros, ampliando a sua fatia de mercado em outro setor ou subsetor, que o segurador resolva trabalhar num dado exercício com um limite técnico inferior. Em vez de trabalhar com o limite técnico de 5 milhões, ele vai trabalhar com o limite técnico de 3 milhões. Vale dizer, ele promoverá a cessão do seu interesse, do seu risco para o ressegurador, sempre que uma proposta de seguro supere 3 milhões, embora ele pudesse assumir até 5 milhões, isoladamente. Por isso aqui me parece mais exato dizer que o resseguro garante ao segurador uma posição patrimonial, que cobre um determinado nível de atividade que se impõe para que as próprias empresas de seguro se impõem. Isso nos permite visualizar que o negócio de resseguro, além de não se confundir com o negócio de seguro, não é um tipo de seguro contra dano, e nem propriamente, como se entendeu, de um valor pecuniário. O resseguro se volta à proteção da atividade da seguradora. De certo, essa atividade da seguradora se volta à realização de operações de seguros e nada mais. Uma seguradora realiza unicamente operações de seguro. Mas é o reflexo patrimonial de todo esse conjunto de operações de seguro sobre o patrimônio ou a posição patrimonial da resseguradora que o resseguro tem em vista. Por isso, o resseguro não pode ser compreendido apenas como o resseguro buscado pelo segurador para que ele se veja apto a realizar uma determinada operação de seguro em particular. O resseguro não pode ser pensado tendo-se em conta apenas os resseguros facultativos, né, seguros individuais ou avulsos, nas modalidades do resseguro proporcional, por exemplo. O segurador vai buscar o resseguro facultativo para que possa celebrar uma operação que ele não tem condições de averbar nos tratados de resseguro ou também chamados contratos gerais de resseguro, que ele já mantém com um segurador ou diversos seguradores. Então, mesmo quando o ressegurador ajusta um resseguro facultativo proporcional, essa contratação é feita à medida que, na estipulação dos tratados de resseguro ou contratos globais de resseguro do mesmo segurador, resolveu-se deixar de fora, por razões técnicas ou decisões empresariais, algumas operações, seja em razão do tipo, do risco, ou de sua magnitude, importância da magnitude do risco da importância segurada. Por isso é que não se pode dizer que, na base da operação jurídica e econômica de resseguro, existe um específico contrato de seguro. O que há na base da operação jurídica e econômica do resseguro é a empresa de seguro e o conjunto das operações de seguro que dia a dia ela celebra. Há todo um planejamento que envolve a necessária articulação entre tratados de resseguro e resseguros facultativos. Todo esse programa de resseguro concorre em conjunto para a proteção da atividade do segurador. Então, é preciso também lembrar que ao lado dos resseguros proporcionais, dos resseguros de risco, contratam-se também os chamados, e cada vez mais, os chamados resseguros não proporcionais, os resseguros ditos de sinistro, que se vertem a limitar perdas que possam afetar toda uma carteira, todo um ramo, ou mesmo todo o resultado operacional de uma seguradora num determinado exercício. A exemplo dos resseguros stop loss, né, de limitação de sinistros.
Isso significa que não é exato dizer, a não ser metaforicamente, que o ressegurador ajuda o segurador a suportar uma indenização, pagando-lhe, uma indenização específica, pagando-lhe a diferença entre o que pode e o que deve pagar ao segurado. Mais adequado é dizer que, por meio do resseguro, o segurador se vê em condições de assumir operações que, de outro modo, não poderia assumir. Ele se vê em condições de pagar sinistros que, de outro modo, não poderia pagar. Assim, mantendo um adequado programa de resseguro, o segurador estará habilitado a pagar o que deve pagar. O ressegurador não paga a diferença entre o que o segurador pode pagar e o que deve pagar a um segurado. Mas promove a operação, a atividade resseguradora, de maneira que o segurador se veja sempre apto, ele próprio, a pagar inteiramente a indenização securitária. Em resseguros facultativos, que são aqueles resseguros que normalmente são colocados ante os chamados grandes riscos, a prestação pelo ressegurador de uma recuperação ressecuritária, como se diz no mercado, ao segurador, quando este tem de pagar um sinistro que excede o seu limite técnico, o limite técnico com o qual tem ou resolveu operar, isto é apenas um meio de determinar um dos diversos modos de cumprimento da obrigação indenizatória do ressegurador. Esse foi, em outros termos, e no que diz respeito aos resseguros facultativos proporcionais, o meio mais racional, o meio mais prático que a vida negocial encontrou para fazer atuar o contrato de resseguro. Seja como for, isto também aponta que o propósito do resseguro é sempre evitar a ruína do segurador. No caso, evitando que tenha de suportar um desnível patrimonial no dia a dia e ao longo do exercício da sua atividade. Some-se a isso que, ao lado dos resseguros proporcionais, como nós já mencionamos, nós temos que considerar os resseguros não proporcionais. Podem se estabelecer, como também já mencionamos, tanto limites máximos de assunção de responsabilidades por um segurador, tendo em vista uma operação isolada de seguro, quanto limites máximos de pagamentos de sinistros a serem feitos por ele, diretamente no âmbito de toda uma carteira ou de todo um ramo da indústria securitária. Em qualquer caso, considerando-se que os resseguros, proporcionais ou não proporcionais, subscritos facultativamente ou mediante tratados ou contratos gerais de resseguro, compreendem um mesmo conjunto de obrigações que se vertem e concorrem para a consecução de uma mesma função econômica e social, pode-se dizer que os resseguros, pouco importa a modalidade técnica que eles obedecem, compreendem um só tipo negocial. Como se costuma dizer, os contratos se definem por sua estrutura e por sua função. Com a adoção de qualquer forma operacional ou modalidade técnica securitária, qualquer uma delas implica o mesmo esquema contratual, o mesmo código genético organizativo, voltado ao exercício de uma mesma função, e em qualquer desses casos, função que é evitar a ruína da seguradora, para resumir, para ser breve, em qualquer desses casos estamos falando de um resseguro. É nesse sentido que a função do resseguro, como fator de viabilidade da atividade e mesmo da indústria securitária, é equiparada à função da coluna vertebral no corpo humano. Dizia Donati, um jurista italiano, que o resseguro exerce o papel de sustentação de toda a estrutura técnico-econômica da atividade securitária, permitindo-lhe que se mantenha em pé e que possa caminhar adiante. É nesse sentido que a doutrina espanhola, como já se disse, entende que o resseguro protege o interesse do segurador de um risco de indébito patrimonial, né, de ter o segurador afetado o seu patrimônio, por ter assumido operações que importaram em responsabilidades em termos de garantia ou pagamento de sinistros superiores ao que ele, com base no seu patrimônio e no exercício da mutualidade, estaria apto a realizar. É por isso que o resseguro garante um interesse do segurador que é distinto do interesse que o segurador garante junto a um seu segurado qualquer, de grande ou pequeno risco de massa ou não.
a dívida da seguradora perante o seu segurado e da resseguradora perante a seguradora são diversas e não decorrem necessariamente, e não decorrem nunca da verificação do mesmo evento, né? Na realidade, não há um nexo etiológico entre o contrato de seguro e o de resseguro. O que torna bastante claro que não se pode falar, por exemplo, como às vezes se verifica, em direito de regresso do segurador em face do seu ressegurador. Porque as dívidas são distintas e têm fundamentos distintos. Os contratos se voltam a um exercício de funções distintas. Por isso aqui é corrente dizer que o resseguro res inter alios acta, né? Res inter alios acta non nocet, né? É um contrato de que o segurador não participa, que é estranho ao que o segurado, não participa, que é estranho ao segurado. Só no sentido, enfim, é que se pode dizer que o resseguro não é um fato totalmente indiferente para o segurado. Ele é indício de que o segurador opera dentro de critérios de solvabilidade. É a partir dessa conclusão de que os riscos são distintos, os interesses são distintos e de que os contratos de seguro e resseguro são independentes, que nós devemos compreender a atuação do princípio following the fortunes, ou to follow the fortunes, e que estão presentes aí nos projetos de lei que estão sendo examinados neste fórum. Antes, porém, de entrar no texto dos projetos de lei, a gente não pode esquecer o disposto no artigo 14 da Lei Complementar, né, que é uma lei de controle, Lei Complementar 126 de 2007. O artigo 14 diz o seguinte, em breve, né, os resseguradores, o caput, eu vou tirar o que não é necessário. Os resseguradores não responderão diretamente perante o segurado, ficando ascendentes que emitiram o contrato integralmente responsáveis por indenizá-los. O princípio following the fortunes é normalmente referido, fora do ambiente do idioma inglês, como o princípio segundo o qual o segurador segue a sorte, o ressegurador segue a sorte do segurador que ressegurou. Assim, o ressegurador deve prestigiar o segurador cumprindo o contrato de seguro frente a qualquer exigibilidade financeira, pagamento de sinistros, despesas, etc., com que o segurador ressegurado se defronta. Assim, nos resseguros proporcionais, o ressegurador participa proporcionalmente, conforme se tiver fixado no contrato de resseguro, do enfrentamento dessas exigibilidades, recuperando uma parte proporcional dos valores que o segurador se viu obrigado a pagar a um segurado ou conjunto de segurados. E nos resseguros não proporcionais, ele irá participar, para ser breve, recuperando, dentro de sua faixa de responsabilidade, um montante excedente a determinado limite ou prioridade, também chamado prioridade. Não cabe ao ressegurador, em princípio, discutir se o segurador devia assumir uma dada operação de seguros ou devia pagar um determinado seguro, um determinado sinistro. Segundo o princípio following the fortunes, né, de seguir a sorte, caracterizando-se normalmente, de maneira normal, a responsabilidade do segurador, nada terá o ressegurador que discutir, seja em termos de andebeatur, quanto em termos de quantum debeatur, no que tange a obrigação do segurador para com seus segurados. Por isso, me parece bastante apropriado dizer, como faz uma autora espanhola, Blanca Romero Matute, que, de conformidade com o princípio following the fortunes, o ressegurador segue a responsabilidade, em vez de a sorte, do segurador. Trata-se, aliás, de um princípio ressecuritário internacional, que, todavia, deve ser compreendido, como dizíamos, à luz da estrutura e função do negócio de resseguro. Mesmo nos países anglo-saxões, em que o princípio é normalmente objeto de cláusula contratual, empregando-se as mais diversas redações, entende-se que se trata de uma regra inerente ao negócio de resseguro. O que nessas jurisdições se busca, sobretudo em razão do regime próprio do direito anglo-saxão, da common law, e a despeito da existência de alguns diplomas legais em matéria de seguros naqueles países, é fixar e estabelecer o alcance dessa cláusula, mas jamais se nega a regra em si. O que se diz, portanto, é que, em decorrência do princípio following the fortunes, aliás, muitas vezes referidos como following the settlement, né? Embora haja
alguns autores que façam algumas distinções, a recuperação ressecuritária, o pagamento que o ressegurador faz ao segurador, deve levar em conta todo o valor devido pelo segurador ressegurado, como decorrência da relação ou relações securitárias por ele estabelecidas, e não propriamente os valores a serem indenizados nos estritos termos do contrato de seguro, ou dos contratos de seguro. O resseguro não é um segundo seguro, como já dissemos, não é um seguro subsidiário, que cobre o mesmo risco que o contrato de seguro. Ele garante os efeitos patrimoniais adversos de um risco que é próprio do segurador, vale reiterar. Então, deve-se sempre ter em conta a posição patrimonial do segurador, para se discutir o alcance do princípio following the fortunes. E para tratar desse alcance, nada mais apropriado do que buscar a Bíblia do Resseguro, que é o livro de um autor alemão chamado Klaus Gerhard Voll. Ao tratar do Following the Fortunes, ele ressalta que o princípio abrange, aspas, tudo o que, numa relação de seguro, decorre automaticamente do risco original, ou seja, aspas, compreende o risco que existe em segurar um interesse segurável, que é o risco de underwriting, e o risco decorrente de se ter celebrado um contrato de seguro, que é o risco contratual. Ele denomina risco de underwriting o risco decorrente de mudanças no objeto segurado, aumento do risco com ou sem consentimento do segurador, modificações na cobertura concedida pelo segurador direto em razão de mudanças na lei, obrigações de seguro criadas por decisões judiciais e, em particular, pela ocorrência de um sinistro causado por um evento segurado e a perda correspondente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o risco de underwriting compreende aqueles riscos de mudança, flutuação aleatória, catástrofe e erro a que nos referimos. E com relação ao risco contratual, que o resseguro, que também é abrangido pelo princípio following the fortune, segundo o mesmo autor, esse risco é aquele que afeta, né, é aquele risco que consiste no modo em que o segurado observa seus direitos e obrigações estabelecidos no contrato de seguro, tal como reclamar uma indenização indevida, quer por uma perda que não chegou a ocorrer, por exemplo, uma falsa alegação de furto, quer por uma perda que não se encontra garantida, por exemplo, um incêndio provocado pelo segurado, quer ainda por uma perda em importância inferior à reclamada, fraude na liquidação de sinistro. Todos esses tipos de reclamações levam a despesas por parte do segurador, a exigibilidades por parte do segurador, que também estão sob o alcance do contrato de resseguro e que, em princípio, a realização dessas despesas não pode ser discutida pelo ressegurador. O autor destaca, aliás, que o princípio Follow the Fortunes é aplicável a todas as modalidades de seguro e não apenas aos tratados de resseguro proporcionais. Ele é também válido para todos os tipos de tratados não proporcionais, inclusive em modalidades raras, como resseguro para eventos específicos e coberturas setoriais operadas quase exclusivamente no resseguro marítimo. O risco do segurador que o ressegurador garante, portanto, é o possível surgimento de um débito em seu patrimônio ou alteração de sua posição patrimonial, sem que se possa identificar esse débito ou essa alteração patrimonial, tendo-se em conta apenas o débito concernente único e exclusivamente ao cumprimento pelo segurador de suas obrigações contratuais securitárias estritamente fixadas no contrato ou contratos de seguro a que possa fazer referência o contrato de resseguro. Por isso é que já mencionava Pedro Alvim que, sendo o contrato de resseguro um contrato independente do de seguro, sendo res inter alios acta em relação ao segurado, na liquidação de um sinistro se processa somente entre as partes contratantes, segurado e segurador, e não deve haver qualquer interferência do ressegurador, pois este segue a sorte do segurador. Daí a vinculação necessária que temos de fazer entre a independência entre os dois contratos e o princípio Following the Fortunes. Esse princípio, que também é chamado de princípio da comunidade da alha, né, ou também partage do sort, ou compartilhamento do destino, abrange, portanto, necessariamente também o dever do segurador, do ressegurador, de acompanhar o segurador com relação às decisões que o segurador tomar, né? Ou seja, abrange também a chamada following the actions, né?
ou partage des actions, ou compartilhamento das ações. O ressegurador deve acompanhar o segurador sem privá-lo mesmo de uma recuperação que seja consequente de falhas técnicas ou inadvertências no cumprimento das previsões do contrato de seguro. Ou seja, ainda que o segurador ressegurado tenha cometido erros em suas contas, nos bordereaux ou em sua administração geral. E por lógica da decorrência, o ressegurador deve seguir a sorte do segurado, tanto no que respeita às perdas, como também aos gastos conexos a um sinistro. Como dizem dois autores argentinos, Domingos Saavedra e Héctor Peruche. Não se pode esquecer, em síntese, que tudo isso é decorrência, essa ampla abrangência do princípio Following the Fortunes é decorrência da independência entre os contratos de seguro, independência essa que se extrai da própria investigação da natureza técnica do contrato de resseguro, como por força de disposição de determinação legal, o referido artigo 14 da Lei Complementar 126. Em outros termos, em razão dessa independência, a gestão das operações de seguro, incluindo todas as fases perpassadas pelo vínculo obrigacional securitário, é própria do segurador, além de não poderem ser repassadas ao ressegurador, sob pena de desnaturalizar-se o contrato e se admitir que o ressegurador está atuando como se segurador fosse, para o que ele, antes de mais nada, necessitaria de autorização estatal. As regulamentações mundo afora, em geral, estabelecem a impossibilidade de um ressegurador atuar também como segurador. Podem haver exceções, podem haver mitigações, mas, em regra, há uma verdadeira Chinese wall entre o exercício de uma atividade, a securitária, e outra, a ressecuritária. Então, pode-se dizer, em síntese, que o ressegurador está obrigado em todas as ações, com alcance finalístico do negócio jurídico de resseguro, a seguir a sorte técnico-jurídica do ressegurado, só o eximindo de suas responsabilidades patrimoniais a comprovada ação dolosa do segurador ressegurado. Essa vinculação ao ressegurador perdura ainda que não lhe sejam comunicadas alterações no seguro principal ou modificações do risco, desde que essa omissão não caracterize má-fé do ressegurado. Então, a gente volta aqui a um tema, que é o tema da boa-fé, que foi aqui já bastante enfatizado ao longo deste fórum. Eu aproveito para fazer um rápido parêntese e dizer que o resseguro, embora seja um contrato socialmente típico, ele é um contrato legalmente atípico, e que não se pode qualificar o resseguro como um contrato de seguro, como uma espécie de contrato de seguro. O que há é uma analogia que se pode fazer entre esses dois tipos contratuais. E se quisermos um argumento dogmático a esse respeito, basta notarmos que a disciplina do prêmio que está no Código Civil não se aplica ao contrato de resseguro, é totalmente avessa à movimentação operacional própria do contrato de resseguro, que trabalha com contas trimestrais, trimestrais ou de outra periodicidade, de sinistros e prêmios, para ver quando um pagamento deve ser feito do ressegurador para o segurado e quando do ressegurador para o segurador e quando do segurador para o ressegurador. Em outras matérias, entretanto, a analogia é muito forte entre o resseguro e o seguro, e uma dessas matérias é a boa-fé, e também em relação aos contratos de resseguro pode-se falar na exigência de uma ubérrima fides, né, da mais estrita boa-fé, como já se mencionou aqui. Daí que a omissão na comunicação de qualquer modificação que aconteceu com relação ao risco original, desde que seja de boa-fé, não acarreta a nulidade do resseguro, nem exime o ressegurador de suas obrigações. São, enfim, eximentes apenas a má-fé ou o dolo do segurador ressegurado. Modo geral, diz o professor Carlos Inácio Jaramillo, ministro da Corte Suprema da Colômbia, os pagamentos eventualmente feitos pelo segurado por mera liberalidade, embora a liberalidade possa eventualmente ser justificada, e a vulneração dos termos do contrato de seguro, vulneração grave, abusiva dos termos do contrato de seguro, é que admitem o afastamento do princípio Following the Fortunes.
Com base em toda essa compreensão, que eu fiz de maneira rápida, dado o tempo disponível, o que eu queria ressaltar é a adequação do projeto de lei a todo esse entendimento. O artigo 70 do projeto de lei 8034 de 2010 diz o seguinte: o resseguro, observada a modalidade contratada, abrangerá a totalidade do interesse ressegurado, incluindo o interesse da seguradora relacionado à recuperação dos efeitos da mora no cumprimento dos contratos de seguro, bem como as despesas de salvamento e as efetuadas em virtude da regulação e liquidação dos sinistros. O projeto de lei anterior, o projeto 3555 de 2004, estabelecia: o resseguro, salvo expresso pacto contrário, abrangerá a totalidade das prestações devidas pela seguradora aos segurados, bem como quaisquer despesas efetuadas em virtude da regulação e liquidação de sinistros, seja amigável, seja judicial. Havia anteriormente, portanto, uma ressalva, salvo expresso pacto em contrário, que todavia já não podia ser interpretada como autorizando o ressegurador a eximir-se de acompanhar o segurador quando bem acordassem, pois, no contrário, estaria o ressegurador deixando de atuar como ressegurador e passando a exercer uma outra atividade empresarial, distinta do resseguro. Aquele artigo 73 do projeto de lei 3555 devia ser compreendido à luz do que já dispunha o seu parágrafo único. O parágrafo único dispunha que presume-se responsável a resseguradora pela recuperação dos efeitos da mora da seguradora, salvo no caso de dolo. O que ocorre é que, por que essa mudança do projeto de lei 3555 para 8034? Acredito que isso decorra do fato de, àquela altura, a jurisprudência dizer que a mora do segurador, na regulação de sinistros e no pagamento dos sinistros, teria uma natureza extracontratual. E assim é considerada, por exemplo, no ambiente jurídico da common law. E mesmo entre nós, em alguns julgados, como eu disse, né? Mas, entretanto, a mora no cumprimento da obrigação pelo segurador do dever de regular e liquidar um sinistro no modo e tempo devidos tem caráter contratual, pois esse dever é um autêntico dever do segurador insto ao contrato de seguro e nele usualmente fixado. Vale dizer, tendo em vista que a sujeição do segurador no exercício normal da sua atividade pode incluir o dever de arcar com os efeitos dessa mora, tendo em vista que o resseguro cobre o risco do segurador, nada tendo que ver com o do segurado ou dos segurados do segurador, não derivando a mora de comportamento doloso do segurador, então não haveria por que apenas se presumir como estando necessariamente a mora sob o alcance do resseguro. Daí, acredito eu, a alteração que foi feita no âmbito do projeto de lei 8034, cuja redação eu repito, artigo 70. O resseguro, observada a modalidade contratada, abrangerá a totalidade do interesse ressegurado, incluído o interesse da seguradora relacionado à recuperação dos efeitos da mora no cumprimento dos contratos de seguro, bem como as despesas de salvamento e as efetuadas em virtude da regulação e liquidação dos sinistros. Eu acho essa uma redação bastante feliz, inteiramente adequada à natureza do contrato de resseguro, e que não pode ser mal compreendida em razão de uma equivocada, a meu ver, identificação que possa ser feito em termos de natureza jurídica, em termos de qualificação jurídica, entre o tipo seguro e o tipo negocial resseguro. Eram essas, senhor presidente da mesa, as colaborações que eu pretendia trazer aqui à discussão.